A gente traz aqui a declaração de hoje do presidente Jair Bolsonaro a respeito desse tema, um dia depois de ter sido incluído pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação de supostas notícias falsas. O presidente Jair Bolsonaro criticou o que classificou como ditadura da toga no Brasil. Em entrevista à Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo, bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir não só a democracia, bem como atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E quero repetir aqui, se o povo paulistano achar que eu devo comparecer a Paulista daqui a 2, 3 domingos, irei com o maior prazer. E seria mais um recado para aqueles que ousam estar à margem da nossa Constituição. E ele fez um absurdo agora, me colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Fiuza, Zé, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Vitor, se você me permite, eu gostaria de repetir exatamente o que o ministro Barroso disse. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta corte durante as férias coletivas de julho sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. A gente lê isso e a gente pensa, será que eles têm espelho em casa? Será que eles têm espelho ali no prédio do STF? Bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. O que nós mais temos visto nos últimos tempos no Brasil é uma absoluta e absurda insegurança jurídica causada pela corte mais alta do país, que não respeita a nossa Constituição. Inúmeras vezes, a gente pode começar lá atrás, no artigo 52, do próprio impeachment ali da senhora Dilma Rousseff, prenderam de ofício aí um parlamentar num inquérito ilegal. Daniel Silveira, o deputado, continua na cadeia por um crime inafiançável, mas aí pediram fiança, pagaram a fiança, não soltaram o deputado. Soltaram aí, como o Fiuza mesmo comentou, um corrupto condenado em duas instâncias, atropelando, inclusive, a própria jurisprudência da Corte, sem falar nos anos da Lava Jato. Quantos processos, quantos inquéritos engavetados lá no fundo da gaveta para que eles não fossem encontrados, sobre vários políticos corruptos envolvidos em vários esquemas de corrupção. Tudo acobertado, tudo no fundo da gaveta. Agora, é engraçado eles falando sobre o inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país, falando inclusive da Constituição. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas logo após a eleição de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, a ministra Rosa Weber deu para o presidente ali recém-eleito uma cópia da Constituição brasileira como uma indireta, é aqui que o senhor vai ficar. E o presidente Bolsonaro, recém-eleito, riu ali, até o ministro Barroso está aí na foto que temos na tela, e
Engraçado que até hoje o presidente Bolsonaro vem jogando nas 4 linhas e em cada página dessa Constituição dada pela ministra Rosa Weber, mas parece que os exemplares do STF, eles devem estar servindo ali, os exemplares da Constituição, como um calço ali em algum sofá, em alguma mesa, porque é um atropelo inconstitucional em cima do outro, né? E aí, a gente não custa nada, a gente vai ser chato, a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias, a convite do TSE, o relatório da Polícia Federal de 2016, nem Jair Bolsonaro estava aí na esfera, no radar de se tornar presidente. A gente vai ler 1000 vezes se for necessário. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Portanto, Vitor, eu puxo a pergunta aí que o Zé também fez no comentário dele. Onde está o Senado? Porque essa composição dessa corte está contra o Brasil. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, querida parceira Ana Paula. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Achei interessante o ministro Fux dizer que o que faz um ministro Supremo é feito pelo Supremo. Quem ofende um ministro do Supremo está ofendendo todo o Supremo. Ele deveria ter dito isso, por exemplo, quando o ministro Gilmar Mendes qualificou de covarde o ministro Nunes Marques, de juiz covarde, numa sessão recente. O Joaquim Barbosa, em outra sessão, acusou Gilmar Mendes de liderar um bando de jagunços em Mato Grosso. Ele estaria acusando todo o Supremo de trabalhar com o apoio de jagunços. Mas o Luiz Roberto Barroso qualificou de horrível o caráter do Gilmar Mendes. Todo o Supremo acredita que é horrível o caráter do Gilmar. Eu concordo com essa avaliação. Eles concordam? O ministro Gilmar Mendes costuma pedir a demissão de qualquer jornalista que o critica. A minha ele vive pedindo, né? Minha demissão. É o Supremo que está pedindo? Quero saber do ministro Fux se ele tem esses pedidos obscenos, né? Quem faz isso é obsceno. Esses pedidos obscenos são chancelados pelo Supremo Tribunal Federal. Os juízes do Supremo não são eleitos pelo voto popular e têm mandato vitalício. E agem e falam como se representassem, falassem em nome do povo brasileiro ou por cima dele. Eles falam uma língua que o povo não... usam um subdialeto que o povo não entende. E tomam decisões como se representassem o povo e fossem os grandes defensores da democracia, que é constantemente atacada por decisões imbecis, chanceladas, sabemos agora, por todos os ministros do Supremo. Isso é mais que corporativismo. Isso é coisa de gangue. Gangue age assim. Torcida organizada age assim. Agora, o Supremo é proibido discordar de um inquérito, de quem faz um inquérito, abre um inquérito ilegal, como o detetive, delegado, promotor, juiz e vítima Alexandre de Moraes. O Supremo concorda, então, com todas as opiniões emitidas pelo Gilmar Mendes sobre a Operação Lava Jato. O Supremo está ao lado do bandido. Quer dizer, isso é um completo absurdo, além de uma deselegância, para dizer o mínimo, com os chefes dos demais poderes que ficam no mesmo patamar do presidente do Supremo. Quer dizer, ele tomou uma decisão unilateral, que é humilhante para o presidente do Poder Legislativo. Ele deveria ter dito, então, que o presidente o chefe do Poder Legislativo, que é o presidente do Senado, embora na linha de sucessão apareça antes o presidente da Câmara, ele deveria ter dito se consultou o senador
que chefia o Poder Legislativo, e ele concordou com esse cancelamento agressivo de uma reunião em que ele poderia, se tivesse coragem suficiente para isso, dizer o que quisesse ao presidente da República. O presidente da República foi indiciado, essa é que é a verdade, nesse inquérito criminoso, pelo ministro Alexandre de Moraes. Sabemos agora, com a concordância de todos os integrantes do timão da toga. Eles não são semideuses infalíveis. Eles não são. Eu digo e disse ontem, repito agora, que agem como advogados e se empenham na defesa dessas causas indefensáveis como advogados. O Luiz Roberto Barroso falava com a mesma ênfase que o Batista era inocente. Ele defendia a inocência do criminoso César Batista, que confessou 4 crimes ao ser extraditado para a Itália por outros governos. E a revelia do Supremo, que se omitiu, nesse caso entregou a decisão ao Lula, que manteve que descumpriu o tratado de extradição entre o Brasil e a Itália, ao decidir no último dia de governo que o Batista era um refugiado político, quando era apenas um assassino fugitivo da justiça italiana. Agora, eles podem dizer o que quiserem do Bolsonaro. Eles podem colocar em xeque, como continuam colocando, o resultado das eleições de 2018. É o que examina, né, o alvo desse inquérito do Alexandre de Moraes seriam as fake news que elegeram o Bolsonaro. Eles podem tudo e os chefes dos outros poderes não podem fazer nada. Quer dizer, eles prendem ilegalmente um deputado e todos concordam. A Câmara se ajoelhou, tudo bem, ao concordar com essa decisão do Alexandre de Moraes. Agora, o que está dizendo o ministro Luiz Fux, agindo como se não fosse ele o único ex-juiz de carreira, né? Ele é o único, está agindo como advogado por corporativismo. O que disse o presidente Bolsonaro é o que dizem milhões de que pensam, milhões de brasileiros, fartos dessa falsa sabedoria, tá, dos semideuses do Supremo, tá, fartos dessa linguagem incompreensível e fartos do autoritarismo dos integrantes da Corte. Eles decidem tudo. Há pouco, então, se eles decidissem aceitar o requerimento ensaiado pelo Renan Calheiros, que quebrava o sigilo bancário da Jovem Pan, então todos concordariam. É uma corte que não discorda, não existem opiniões próprias. Nós aqui concordamos no essencial e divergimos em muitos pontos democraticamente. Gente que age desta maneira, preconizada pelo ministro Fux, é gente que tem vocação para participar de um bando, não de uma Suprema Corte. Agora são 6h29. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também, Fiuza, sobre essa declaração que trouxemos do presidente Jair Bolsonaro hoje. Quer acrescentar alguma coisa, Augusto? Por favor. O ministro Marco Aurélio, que acaba de se aposentar, né? Ele não conversava com o Gilmar Mendes. Ele ostensivamente rompeu relações. Como é que ele iria concordar com coisas que o Gilmar Mendes pensa? Então, além de tudo, o presidente do Supremo está dizendo uma inverdade. Agora sim, Fiuza, temos 2 minutos para o seu comentário a respeito da fala do presidente Bolsonaro. Eu até já tinha mencionado no comentário anterior que o presidente está reagindo a uma provocação, né? O presidente está reagindo a uma provocação, porque inscrever o presidente da República, né, às vésperas, um ano antes da eleição em que ele é potencialmente candidato, no inquérito que pode cassar a sua possibilidade de eleição, sendo esse inquérito uma anomalia reconhecida por um ex-integrante da própria corte, isso é uma provocação.
E ele estava se dirigindo ao ministro que protagoniza essas provocações contra o governo federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não adianta o presidente do STF, Luiz Fux, fazer essa referência difusa à imprensa, como a imprensa tem demonstrado. A imprensa não se demonstrou ultrajada pela manobra do STF para reabilitar um criminoso, o maior ladrão da política brasileira de todos os tempos, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelo Poder Judiciário brasileiro, incompetências reconhecidas. O STF manobrou para descredenciar o próprio Poder Judiciário. Então, para essa mesma eleição, o presidente da República está sendo provocado. Quais são os elementos visíveis de que o presidente deveria ser objeto? Vamos supor que este inquérito fosse defensável, né? Esse famigerado inquérito das fake news do fim do mundo, né? Qual foi a ação do presidente da República? Qual foi a expressão do presidente da República que pudesse inscrevê-lo? Não existe nenhum inquérito parecido com esse. Ah, já terminou? Tá bom, depois eu continuo. A gente vai seguir nesse tema, Fiuza, daqui a pouquinho eu já te devolvo. Antes a gente vai trazer aqui a nossa enquete de hoje, a pergunta que já está no ar, lá no portal da Jovem Pan. Você confia no Tribunal Superior Eleitoral? Sim ou não? Já os resultados aqui para você. A gente traz agora, vou devolver para o Fiuza, então pode concluir, Fiuza. Vamos lá. Mas quanto tempo eu tenho? Fica à vontade, Fiuza. Tá. Bem, então vamos supor que este inquérito, né, que não tem paralelo, que é uma excrescência, que é uma aberração, né, que esse inquérito fosse um inquérito louvável, aceitável no ambiente do Estado de Direito, né? Qual foi o delito cometido pelo presidente da República para que fosse inscrito nisso? Vamos falar assim muito claramente. O que está fazendo o presidente da República em relação à questão da segurança eleitoral no Brasil? Ele está vocalizando o que técnicos em informática, em tecnologia da informação, em inteligência, já afirmaram que o sistema é vulnerável. E agora nós sabemos que ele foi violado. Ele foi violado reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal. E antes dessa violação, em 2018, já havia parecer da Polícia Federal. Não há novidade alguma. Por que o presidente da República está vocalizando isso? Porque as instituições brasileiras sumiram. Porque a população está desesperada com a falta com a iminência, ou pelo menos com a suspeita de interferência no processo eleitoral, e não há uma instituição que a represente, porque o árbitro deste processo, que é o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu fazer uma panfletagem de 5ª categoria. O TSE nega princípios que ele mesmo defendia. Ministro Fux, ministro Alexandre, ministro Barroso. Como os senhores acham que se sente a sociedade, a população desprotegida diante de um árbitro que é quem vai guarnecer a segurança e a lisura do processo eleitoral, sendo esse árbitro uma entidade que desdiz a ela mesma? Nós temos o vídeo institucional do Tribunal Superior Eleitoral mostrando, louvando esse sistema, ou nós sonhamos com isso? Louvando esse sistema do voto auditável com o comprovante impresso. Então, senhores ministros da mais alta Corte Judiciária brasileira, os senhores precisariam trazer idoneidade, os senhores precisariam trazer lealdade a esse debate, que os senhores não estão sabendo trazer. E o presidente virou um vocalizador dessa angústia da população. É só isso que ele está fazendo. Ele propõe, em nome da população que o elegeu,
e eu acho até que mais gente, né, do que os que votaram nele, pretendem esse aprimoramento. E aí ele é inscrito num inquérito de fake news, que é um inquérito que é uma excrescência e passará a história como uma excrescência. Isso é uma provocação, ministro Fux. Isso é um desafio ao presidente da República democraticamente eleito, a um presidente que tem questões positivas ou negativas, mas contra o qual não se pode dizer que tenha afrontado a legalidade. Agora, eu quero só, para concluir, Vitor, dizer o seguinte: isso não é uma questão do bolsonarismo, não. Isso não é uma questão da era Bolsonaro, não. Eu quero lembrar, muito oportunamente, que o senhor ministro Luiz Roberto Barroso fazia movimentos de desestabilização no governo Temer. Eu quero lembrar que no governo Temer, então esqueceu o Bolsonaro, tá? Esquece Bolsonaro, bolsonarismo, esse fetiche de muitos, né? Vamos ao governo fora Temer. Chegou a ser chamado assim, era o governo fora Temer. Porque essa imprensa que o ministro falou, a imprensa está dizendo, essa mesma imprensa participou de um movimento até hoje muito nebuloso e que passou pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer que o ex-procurador de triste memória, Rodrigo Janot, fez uma denúncia imprestável a partir de uma delação arranjada, tanto que foi suspensa, do senhor Joesley Batista, que tinha a seu lado um ex-braço direito do senhor Janot, que logrou uma celeridade na Suprema Corte graças à agilidade do ministro Fachin, que foi escolhido pela então presidente Carmen Lúcia para dar um rito sumário a esta delação que sequer tinha passado pela Polícia Federal, que sequer era uma peça da Operação Lava Jato, que era esse arranjo mesmo que eu acabei de descrever. Isso era uma tentativa de desestabilizar, para não dizer destituir um presidente. E aconteceu, e o ministro Luiz Roberto Barroso reiteradamente prorrogou inquéritos investigativos contra o presidente da República naquele momento, o que hoje, retrospectivamente, se percebe que foi uma ação de desestabilização, porque onde está a investigação? Está aí o presidente Temer. Deixaram de se preocupar com ele? Não, se preocuparam com ele enquanto ele estava no palácio, que é o mesmo que acontece com o atual presidente Bolsonaro e se fosse algum outro também que não lhes agradasse. Então, o fator de desestabilização nestas ações que eu descrevi é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Sinto muito. E a população percebe isso. E, senhores ministros da Suprema Corte, essas manifestações nas redes sociais, elas são importantes, os senhores deveriam dar importância a elas. Quando falam que o STF é uma vergonha, isso está na boca do povo, não é à toa. Vejam, leiam. São manifestações esclarecidas. A sociedade percebe esse fator de desestabilização vindo da Corte Máxima. Ela não está satisfeita e a democracia é a voz da maioria. Os senhores precisam atentar para isso enquanto é tempo.